Vamos falar da plataforma PlagiCheck, fundamentos teóricos, conceitos, definições e mecanismo por trás da plataforma de integridade acadêmica. Um guia teórico, o que é cada conceito, por que existe e como funciona dentro da plataforma. O que vais entender nesta apresentação? O que distingue o plágio tradicional de conteúdo gerado por inteligência artificial? Como um motor de comparação de texto identifica a sobreposição entre documentos? Que métricas linguísticas indicam autoria humana ou artificial? E o que cada uma mede? Como três camadas de análise independentes se combinam num veredito único? Como interpretar corretamente os três cores de um relatório, plágio, IA e misto? Como funciona o modelo econômico de pagamento por análise créditos? Que princípios de segurança protegem os dados acadêmicos na plataforma? Módulo 1. Fundamentos da integridade acadêmica. As duas ameaças que a plataforma existe para responder. Conceito: plágio acadêmico. Definição: utilização de ideias, palavras, estruturas ou dados de outra pessoa ou de um trabalho anterior do próprio autor, sem a devida atribuição, apresentando-os como originais. Na prática, na Catale, o motor de plágio da Catale TI compara o texto submetido contra um corpus de outros trabalhos da instituição e contra fontes públicas indexadas, medindo sobreposição real de linguagem, não apenas do tema ou assunto. Exemplo: copiar 3 parágrafos de uma monografia anterior sem citar a fonte é plágio, mesmo que o resto do trabalho seja original. Nem todo plágio, tipos de plágio, nem todo plágio se parece com uma cópia direta. O primeiro tipo de plágio é direto. Cópia literal, palavra por palavra, sem qualquer alteração ou citação. Mosaico. Combinação de frases de várias fontes, entrelaçados com texto próprio, sem atribuição clara. Parafraseado. Reescrita das ideias de outra fonte trocando palavras, mas mantendo a estrutura e o raciocínio original. Autoplágio. Reutilização de um trabalho anterior do próprio autor, apresentando como novo, sem o declarar. Conceito: conteúdo gerado por inteligência artificial. Definição: texto produzido, total ou parcialmente, por um modelo de linguagem, como ChatGPT ou similares, em vez de ter sido escrito pelo próprio autor humano. Na prática, na Catale TI, é uma ameaça distinta do plágio. O texto pode ser inteiramente original, sem cópia de nenhuma fonte existente, e mesmo assim não representar o trabalho intelectual do estudante. Por isso, exige um motor de detecção próprio separado do motor de plágio. Um trabalho pode ter 0% de plágio, nenhuma frase copiada de lado nenhum, e assim ter sido escrito inteiramente por IA. Princípio: por que as duas ameaças exigem motores diferentes? Definição: plágio mede semelhança com texto já existente. Detecção de IA mede padrões estatísticos de escrita, vocabulário, ritmo, previsibilidade, que distinguem autoria humana de autoria artificial. São perguntas diferentes que precisam de métodos diferentes. Na prática, na Catale TI, a plataforma nunca combina estas duas análises num único número. Cada relatório apresenta os 2 scores lado a lado e um terceiro score, o misto, para as zonas onde as duas coisas se sobrepõem. Texto humano fortemente escrito por IA.
Módulo 2. Motor de comparação de plágio. Como a plataforma mede sobreposição real de linguagem? Corpos de comparação. Definição. Conjunto de documentos contra os quais um novo trabalho é comparado para detectar sobreposição de texto. Pode incluir trabalhos anteriores da mesma instituição, fontes acadêmicas públicas indexadas e a própria internet. Na prática, na Catale TI, cada instituição tem o seu corpus privado. Os trabalhos submetidos por uma instituição nunca são comparados contra os de outra instituição cliente, nem partilhado entre elas. Existe também um corpus partilhado de referências acadêmicas públicas, artigos indexados via PubMed Central, por exemplo, comum a todas as instituições. Conceito N-grama. Uma sequência contígua de N palavras extraídas de um texto. Um 5-grama é uma sequência de 5 palavras seguidas. Um 7-grama de 7 palavras. É a unidade mínima que o motor de plágio compara entre dois documentos. Na prática, na Catale TI, a plataforma usa N-gramas de 5 a 7 palavras, suficientemente longos para não gerar falsos positivos em expressões comuns da língua, de acordo com os dados, mas suficientemente curtos para apanhar reformulações parciais de uma frase copiada. Exemplo de N-grama, de 5-grama. A taxa de desemprego em. Se esta sequência exata aparece em dois documentos diferentes, é um candidato à sobreposição. Como o score de plágio é calculado? Definição. Falamos agora do processo. O documento é dividido em segmentos, normalmente por frase ou parágrafo. Cada segmento é comparado via N-gramas contra todo o corpus. Cada segmento recebe um score individual de sobreposição e os scores de todos os segmentos são agregados num único número para o documento. Na prática, na Catale TI, a agregação usa o percentil 75 dos scores de segmento, não a medida simples. Isto evita que um documento maioritariamente original, mas com um único parágrafo copiado, receba um score de plágio artificialmente baixo só porque a média dilui o problema. Conceito: self-similar versus plágio externo. Definição: self-similar mede a semelhança entre um documento e versões anteriores do mesmo trabalho, submetida pelo mesmo autor. Plágio externo mede semelhança com o trabalho de outras pessoas. São conceitualmente opostos. Um é reutilização legítima do próprio trabalho, o outro é a apropriação do trabalho alheio. Na prática, na Catale TI, quando um estudante submete uma nova versão de um trabalho já entregue antes, a plataforma exclui a versão anterior do cálculo de plágio externo. Caso contrário, cada correção ou melhoria seria injustamente marcada como cópia do próprio original. Módulo 3. Detecção de conteúdo gerado por IA. 3 camadas independentes, um só veredito. Visão geral. O motor de 3 camadas. Definição. Em vez de um único algoritmo a decidir sozinho, a plataforma cruza 3 análises independentes, que é estatística, semântica e bibliografia. E só então produz um veredito
com um nível de confiança explícito. Na prática na Cataly TI, nenhuma camada isoladamente é suficiente para acusar um trabalho de ter sido gerado por IA. A força do método está precisamente em nenhuma camada decidir sozinha. Quando as três apontam na mesma direção, a confiança é alta. Quando divergem, o resultado é reportado como inconclusivo em vez de forçado para um lado. Camada 1. Estilometria. Definição. Análise estatística e computacional do estilo de escrita, características mensuráveis do texto, vocabulário, comprimento de frase, variação rítmica, que não dependem de compreender o significado do conteúdo. Na prática na Cataly TI, é a primeira camada a correr, porque é a mais rápida e não tem custo de rede. É cálculo local feito diretamente sobre o texto, sem chamar nenhum serviço externo. As três métricas seguintes fazem parte desta camada. Métrica TTR, riqueza vocabular, Type Token Ratio. Definição. Rácio entre o número de palavras diferentes, types, é o número total de palavras. Tokens, um texto num texto. Ou seja, repito, rácio entre o número de palavras diferentes, que são types, é o número total de palavras, tokens, num texto. Um TTR alto significa vocabulário variado. Um TTR baixo significa repetição frequente das mesmas palavras. Na prática, texto gerado por IA tende a ter TTR mais baixo do que a escrita humana equivalente. Os modelos de linguagem tendem a repetir construções e vocabulários de forma mais previsível ao longo de um texto longo. Exemplo, um texto de 1000 palavras com 400 palavras diferentes em TTR é igual a 0,40. Quanto mais alto, mais variado o vocabulário. Métrica, Barsness. Definição. Medida de variação no comprimento e complexidade das frases ao longo de um texto. Escrita humana tende a alternar entre frases curtas e longas de forma irregular, em rajadas. Texto gerado por IA tende a ter comprimento de frase mais uniforme. Na prática, na Cataly TI, um Barsness baixo, que é frase de comprimento muito uniforme, pouca variação, é um indício, não uma prova isolada, de que o texto pode ter sido gerado por um modelo de linguagem em vez de escrito por uma pessoa. A métrica perplexidade. Definição. Medida de quão previsível um texto é para um modelo de linguagem. Quanto mais imprevisível a próxima palavra em cada ponto do texto, mais baixa a perplexidade. Na prática, na Cataly TI, texto humano tende a ter perplexidade mais alta. Escolhas de palavras menos previsíveis, mas idiocêntricas. Texto gerado por modelo de linguagem tende a ter perplexidade mais baixa, precisamente porque foi gerado escolhendo passo a passo a palavra estatisticamente mais provável. Camada 2. Avaliação semântica por modelo de linguagem. Definição. Depois da análise estatística, uma amostra do texto é avaliada por um modelo de linguagem, cloud,
que julga 5 dimensões linguísticas do conteúdo coerente, argumentativa, naturalidade de registro, consistência terminológica, entre outras, e devolve um veredito com nível de confiança. Na prática, na Cataletei, é a única camada que compreende o significado de texto, não apenas os seus padrões estatísticos. Complementa a camada 1, um texto pode ter métricas estatísticas ambíguas, mas revelar semanticamente incoerência típica de geração automática ou o inverso. Verificação de referências bibliográficas. Definição. Estamos na camada 3. É a validação das fontes citadas num trabalho acadêmico contra bases de dados públicas reais via identificador DOI e a base Crossref, confirmando se as referências existem de facto e correspondem ao que é citado. Na prática, na Cataletei, modelos de linguagem têm tendências a inventar referências bibliográficas plausíveis, mas inexistentes, uma alta proporção de referências não verificáveis e um indício forte, muitas vezes mais fiável do que as métricas estatísticas de geração automática de texto. Como as 3 camadas se combinam? Síntese. Definição. O veredito final não é uma média simples de 3 camadas. É uma lógica de confiança. Quando as camadas concordam, a confiança de resultado sobe. Quando divergem entre si, a plataforma reporta um resultado inconclusivo em vez de forçar um número. Na prática, na Cataletei, este desenho existe para evitar o erro mais comum dos detetores genéricos de IA, apresentar um único número com falsa certeza absoluta, quando a evidência disponível é, na realidade, ambígua. Módulo 4. Relatório e a certificação. Como interpretar corretamente o resultado de uma análise. Conceito. Os 3 cores de relatório. Definição. Plágio. Sobreposição real de linguagem com outros autores. IA. Probabilidade de o texto ter sido gerado por um modelo de linguagem misto, zona de fronteira onde o texto originalmente humano foi fortemente reescrito ou editado por IA. Na prática, na Cataletei, os 3 cores são combinados num único número final. Cabe sempre a uma pessoa, o docente ou avaliador, interpretar os 3 valores em conjunto e decidir com esse contexto qual é a ação apropriada. A plataforma fornece indícios, não vereditos automáticos. Conceito: segmentos assinalados. Definição. Trechos específicos do texto, normalmente frases ou parágrafos, identificados individualmente como tendo contribuído para o score de plágio ou de IA, em vez de apenas um número global sem localização. Na prática, na Cataletei, cada segmento assinalado indica, quando aplicável, a fonte específica com que existe sobreposição. Isto transforma um score abstrato numa evidência concreta e verificável, que o avaliador pode ler diretamente no documento. Conceito: certificado de integridade e código de verificação. Definição: documento gerado após análise com um código único que permite a qualquer pessoa confirmar de forma independente de que aquele relatório corresponde de facto a uma análise realizada pela plataforma sem alterações posteriores. Na prática, na Cataletei, o código de verificação pode ser conferido publicamente sem necessidade de login. Útil quando uma instituição precisa de provar a um terceiro, por exemplo, um júri externo, que um trabalho foi de facto analisado e qual foi o resultado.
Módulo 5. Modelo econômico e segurança. Como a plataforma cobra pelo uso e protege os dados. Conceito: créditos. Modelo de pagamento por uso. Definição: unidade de crédito interna da plataforma. Cada análise consome uma quantidade de créditos proporcional ao tamanho do documento. As instituições compram pacotes de créditos antecipadamente e gastam-nos à medida que analisam trabalhos. Na prática, na Catale TI, é um modelo Pay Per Use, não uma subscrição fixa. Uma instituição só paga pelas análises que efetivamente realiza, sem mensalidade obrigatória, sem desperdício de crédito, não utilizados a expirar sem aviso. Conceitos de segurança da plataforma. Zero Trust. Princípio de nunca confiar implicitamente em nenhum pedido. Mesmo vindo de dentro do próprio sistema, cada ação é verificada de novo sempre. Encriptação AES 256. Cifragem de dados sensíveis em repouso, tornando-os ilegíveis mesmo que alguém aceda diretamente à base de dados sem autorização. Auditoria SHA 256. Registro cronológico e encadeado de todas as ações administrativas matematicamente à prova de alteração posterior sem deixar rastro. Fingerprint de sessão. Identificação de um dispositivo sessão através de características técnicas para detectar acessos anômalos ou sessões roubadas. Glossário rápido. Todos os termos num só lugar. Corpus. Conjunto de documentos usados para comparação de plágio. N-grama. Sequência de N palavras seguidas. Unidade de comparação de texto. TTR. Rácio de palavras diferentes sobre o total. Mede riqueza vocabular. Barsness. Variação no comprimento das frases ao longo de um texto. Perplexidade. Quão previsível é um texto para um modelo de linguagem. Self-similarity. Semelhança com versões anteriores do próprio trabalho. Credits. Unidade de crédito consumida por cada análise realizada. Zero Trust. Princípio de segurança, nunca confiar sem verificar sempre. Em resumo, plágio e conteúdo gerado por IA são ameaças diferentes, medidas por motores diferentes. O plágio compara N-gramas contra um corpus. A IA cruza 3 camadas independentes. Nenhum score é apresentado sozinho como veredito absoluto. A decisão final é sempre humana. Todo o sistema assenta num modelo econômico de pagamento por uso e uma arquitetura de segurança em camadas. Assim terminamos a parte teórica da nossa plataforma Catale TI PlagiCheck.